conforto. No fundo, sentiu que podia ser um conforto de saber que minha casa está aqui perto, para a decisão de ir ao seminário e tal. Eu tornei-me muito novo, uma pessoa bastante independente, porque eu perdi o meu pai com 15 anos e, portanto, quando vou para o seminário aos 21, já era um rapaz com alguma maturidade e tinha um sentido de independência muito forte. Trabalhava, portanto, tinha o meu vencimento, o que fazia com que pudesse ter uma vida de forma diferente, viver de forma diferente. Portanto, não vivia necessariamente dependente dos pais, embora vivesse com a mãe, não é? Mas não foi... o conforto de saber que a família está próxima é uma realidade, não é? Mas se não estivesse, eu não deixaria de experimentar. O Padre Luís Silva é o nosso convidado de hoje. É jovem, tem 31 anos, é natural de São Mateus da Calheta, no concelho de Angra do Heroísmo, esteve 5 anos na paróquia de Santo Antão, no Topo, em São Jorge, e está agora na Vila das Lajes, aqui na Ilha Terceira. Bem-vindo, Padre Luís Silva. É um prazer ter aqui nos estúdios da Vitec. Padre Luís Silva, é importante para um jovem padre, logo após a conclusão dos seus estudos, sair da sua ilha de residência, no sentido de tomar posse na sua primeira paróquia. É importante isso? É importante e é interessante o facto de deixarmos o nosso habitat natural e podermos ir para um sítio onde a cultura se vive de uma forma um pouco diferente, embora continuamos integrados numa cultura religiosa, faz com que também surjam novos desafios para nós. O não conhecer ninguém é, à partida, pode ser à partida um problema, mas é também uma vantagem no aspecto de podermos construir de raiz algo com as pessoas, uma relação com as pessoas. E, portanto, a saída, o partilhar de experiências e o conhecer aquilo que é desconhecido para nós é sempre um motivo de enriquecimento pessoal. Portanto, há 5 anos, ou melhor, esteve lá em Santo Antão, no Topo, em São Jorge, 5 anos. Agora, olhando para trás, que memórias tem ou o que é que lhe marcou mais? Olha, as memórias ainda são muito recentes, porque eu vim para a Terceira há relativamente pouco tempo, 1 mês e meio, e estive a trabalhar em 2 paróquias lá em São Jorge, portanto, Santo Antão e Topo, são 2 freguesias, 2 paróquias, e as recordações que trago, as memórias que trago ainda frescas deste tempo que passei por lá são boas recordações, boas memórias, ainda trago muito presente as pessoas, o trabalho desenvolvido, a forma como se faziam lá as coisas, como se vivia a tradição especificamente naquele sítio, as histórias de cada um, no contacto com eles, e portanto tudo ainda é muito fresco na minha cabeça, na minha mente. Naturalmente fez também grandes amigos, grandes amizades. Há assim alguma história, há assim alguém que lhe tenha marcado mais? Olha, todas as pessoas marcam-me cada uma ao seu jeito e à sua forma. De um modo particular, marcam-me sempre as crianças e os idosos. As crianças, no primeiro ano que estive no Topo, fui professor de religião moral e, portanto, na sala de aula havia sempre oportunidade para alguma conversa, às vezes menos apropriada, ou alguma dúvida dos miúdos, que são sempre muito curiosos por relação a tudo e que acabam por ser interessantes na forma como nós nos damos a conhecer e também desmistificamos um pouco do que é o papel do sacerdote em pleno século XXI, visto que também vamos começando a ver que as vocações começam a reduzir e que há pouco interesse dos jovens rapazes em seguir este caminho ou esta vocação. Por outro lado, a camada mais velha da nossa sociedade, os idosos, costumo dizer, eu até dizia lá os jovens com mais de 65 anos, trazem sempre uma experiência de vida interessante. Nós falamos de pessoas que muitas vezes não foram à escola ou que só fizeram a primeira ou a segunda classe, algumas não sabem ler, outras sabem, quer dizer, há um pouco de tudo, mas a vida muito marcada pela forma como se vivia antigamente, sem as condições que nós temos hoje em dia, não havia água potável como nós temos nas nossas casas, não havia a máquina de lavar a roupa, quer dizer, mesmo a forma de trabalhar a terra não havia, portanto, não estava desenvolvido tudo o que temos hoje em dia
ao nosso dispor, os tratores e todas as alfaias agrícolas, e portanto há histórias que marcam realmente a vida de cada pessoa e que no cruzamento com a nossa também nos enriquecem e nos permitem crescer um pouco. Não me recordo de nenhuma em particular, mas recordo-me da história de cada um, não é? E, portanto, das conversas que íamos tendo em conta também a abertura de cada pessoa à necessidade ou ao gosto de falar daquilo que é a sua vida. Portanto, Padre Luís, deu aulas de moral. Como é que se fala de Cristo, de religião, de moral aos jovens de hoje? Olha, para as crianças não é difícil de falar em Jesus. As crianças, claro que a partir de uma certa idade já não, mas têm sempre a ideia dos amigos e nós podemos falar sempre nos amigos reais, físicos e nos amigos que nós não vemos. E isso para elas ocupa se calhar um espaço que diríamos que seria mágico, até porque vêm muitos desenhos animados e portanto acaba por ser se calhar um pouco mais fácil de falar em Jesus. Os adolescentes já é diferente, já começam a pensar um pouco pela sua cabeça, depois começam a entrar em fases, começam a ter filosofia e outras disciplinas que começam a pôr em causa, de certa forma, a forma de viver a fé ou de experienciar a fé e faz com que seja um pouco mais complicado abordar as temáticas. Contudo, o que eu acho que é importante é, ao falarmos de Jesus, falarmos de um homem que existiu realmente, da sua presença física e real, e depois, a partir daí, e dos textos bíblicos, explicar um pouco de como é que ele se apresenta como Filho de Deus. E partindo daí, sempre que nós humanizamos, acaba por ser mais fácil, porque vem ao encontro do eu e do tu, daquilo que nós sentimos, que nós experienciamos e que o próprio Jesus também sentiu e experienciou. Portanto, não é tão difícil quanto isso. É mais difícil são as distrações que eles têm muitas vezes. No meu tempo, a distração era uma bola de futebol. Hoje em dia a distração, se calhar já não é bola de futebol, é o computador e todos os jogos que o computador tem lá dentro e, portanto, torna-se mais complicada nesse aspecto. Nesse sentido, qual é o maior desafio, então, para si, de dar aulas? O maior desafio de dar aulas... Eu dei aulas do 1º ao 9º ano, portanto, o primeiro desafio foi logo haver uma disparidade muito grande entre as idades e, portanto, e as temáticas também abordadas eram relativamente diferentes. Mas o grande desafio de ir ao encontro dos jovens é adaptar a mensagem que nós temos para levar ao século XXI, portanto, à linguagem das pessoas e depois com a dificuldade do confronto com os ideais e com os valores que o século XXI nos trouxe e que em muitas situações não vão ao encontro daqueles que são os valores que o Senhor Jesus nos convida a viver. E torna-se aí um pouco difícil porque há um grande contraste, digamos assim, e as pessoas muitas vezes optam que não é uma opção muitas vezes racional, é uma opção de estilo de vida, se foram educadas daquela forma, se viveram daquela forma, vivem aqueles valores como algo que é natural seu. E quando nós dizemos, não, mas o valor, há um valor melhor do que este, que é outro, e apresentamos, as pessoas normalmente são cómodas na forma de viver e têm dificuldade em mudar. E como é que um padre se prepara para ir para outra ilha, que se calhar não conhece bem ou conhece pouco, como não sei se foi o seu caso, já conhecia São Jorge, se já tinha lá alguns... Uma vez, só tinha estado lá uma vez. Uma vez. Como é que um padre se prepara para isso? Olha, nós no seminário, no meu tempo, não foi há tanto quanto isso, nós tínhamos 6 anos de preparação. De teologia, de bíblica, portanto, da Sagrada Escritura, da filosofia. Mas o que eu penso sempre é que a saída para um sítio que nós não conhecemos é um desafio. E a preparação que nós podemos ter é levar aquilo que nós necessitamos e o resto deixar aberto ao Espírito. Portanto, ele vai fazer com que nós também percebamos a forma de nos enquadrarmos e de vivermos. E depois dar tempo para conhecer o lugar, as tradições, as pessoas, a cultura, e procurarmos integrar naquilo que existe, não deixando de levar aquilo que nós pretendemos, portanto, não deixar de anunciar a pessoa de Jesus. Nestes 5 anos veio cá à terceira com frequência? Sim, porque os retiros para o clero costumam ser na terceira, não só, mas existia na terceira e, portanto, eu preferencialmente escolhi a minha ilha de origem. Algumas vezes vim cá passar férias ou fazer alguma formação específica também cá para o clero e, portanto, não vinha frequentemente, mas todos os anos vinha à terceira, sim.
E agora que veio, não é de vez, mas que agora veio e trouxe a bagagem aqui, nomeadamente para a Vila das Lajes, viu a ilha de outra maneira ou viu a sua casa de outra maneira? Qual é o olhar? O olhar é diferente, porque uma coisa é nós conhecermos a nossa ilha numa perspectiva cultural, social, e outra coisa é nós conhecermos ou querermos trabalhar na nossa ilha numa perspectiva cultural, social, religiosa. Portanto, não é necessariamente a mesma coisa, embora a religiosidade está presente naquilo que é a cultura açoriana, na sua expressão. Outra coisa também é, eu sou natural de São Mateus e fui para as Lajes, portanto, são duas freguesias diferentes. Talvez a única coisa que tenham em comum, para além de estarem na mesma ilha, é terem uma população muito vasta. Tirando este pequeno pormenor, digamos assim, tudo o resto, a forma de viver a religião, a forma de estar, mesmo em sociedade, é completamente diferente. As atividades sociais mais predominantes ou mais fortes também é completamente diferente. As Lajes têm uma base que faz com que exista ali uma certa vivência à volta, que no caso de São Mateus não tem, é mais virado para o mar. E, portanto, há toda uma diferença cultural e que implica a vivência religiosa que é diferente, mas facilmente se adapta. Até porque depois no que se cruza com o social é igual. Em São Mateus a dificuldade do religioso para com o social são as touradas, os bailinhos de carnaval, as marchas de São Joaninas e de festas da praia, e quando nós chegamos às Lajes, a dificuldade no contato depois com o social vão ser as mesmas, porque a ilha no seu todo vive as mesmas festas e a mesma expressão cultural com a mesma intensidade e com a mesma força. E o seu padre gosta de participar nestas manifestações? Sim. Quando estava no seminário cheguei a sair em bailinhos de carnaval e quando era adolescente cheguei a participar numa marcha, na altura de jovens, para Marcha de São João. São João. E gosto imenso do carnaval, com certeza. Muito bem. Foi, presumo, muito bem acolhido aqui na Vila das Lajes. Sim. Fizeram uma festa, tive a oportunidade de ver algumas fotografias. É verdade. As pessoas foram muito simpáticas e muito generosas na forma como prepararam a recepção, até para que, embora eu seja um filho da terra, no sentido da ilha, me sentisse em casa numa freguesia que não é propriamente a minha. E até agora, há um mês e meio, mas até agora tenho-me sentido como se estivesse na minha casa. Muito bem. Padre Luís Silva foi para o seminário em 2006, já com um curso, já tinha um curso técnico de administrativo, não é? Posto isto e de ter feito também o seu estágio, de ter tido trabalhos, comum, não é? O que é que o motivou depois a ir para o seminário? Essa pergunta é muito interessante. É uma questão de realização pessoal, para mim. Eu gosto imenso de trabalho com papéis, portanto, secretariado, contabilidade, contas, números, e por isso mesmo optei pelo curso técnico-profissional e quando terminei podia ter ido para o seminário e não fui. Queria trabalhar, queria experienciar o mundo laboral. Até porque achava que isto depois ia me dar uma certa experiência que me poderia ajudar e que na realidade tem ajudado. O que me faz depois ingressar no seminário é achar que não me sinto completamente realizado. Portanto, faltava-me qualquer coisa. Eu era muito feliz, mas faltava qualquer coisa. E eu entendia que me faltava o contacto com as pessoas. Que só me sentiria realizado se tivesse mais tempo para estar com as pessoas. Ouvir os seus problemas, procurar ajudar em soluções desde que fosse humanamente possível e também ter, no meu dia-a-dia, também ter uma expressão social no trabalho a efetuar. E podia ter optado por trabalhar, se calhar, como técnico da segurança social, ou psicólogo. Ou sociólogo. Isso mesmo. Mas achei que poderia ser, o sacerdócio poderia ser um ramo de realização pessoal, uma vocação que me levasse a uma realização pessoal. E vou para o seminário muito no espírito de aventura, portanto, quando vou para o seminário não tenho a certeza que quero ser sacerdote, tenho a certeza que quero ver se é isso que Cristo me chama. Muito bem, mas então não teve, antes de fazer o seu curso técnico, ou quando era mais novo, vamos dizer assim, não tinha, essa ideia não lhe passava pela cabeça? Não despertava a atenção? Não, é engraçado, quem estava à minha volta, por exemplo o sacerdote que estava na minha freguesia, ele sabia que eu gostava de estudar, e não era um aluno de excelência, mas não era um mau aluno. E ele dizia sempre que eu ia ser sacerdote e eu pensava sempre nem pensar, isso nem pensar, porque realmente não estava na minha mente.
E lembro-me no 10º ano de catequese, a catequista perguntar o que é que nós queríamos ser quando fôssemos grandes. E quando chegou à minha vez, há uma colega que me passa à frente e responde por mim. Diz assim, ela vai ser padre. E eu nunca na vida, que nem pensar. Portanto, era uma coisa que recordo, não estava nos meus planos. Mas frequentava a igreja? Sim, eu estava fiz a catequese e estava no grupo juvenil, depois frequentei também os escoteiros. Quando terminei a catequese, ajudei também a fazer catequese, portanto, tudo fui normal, catequista. Não é? Normal, na perspectiva, sim, tudo nessa normal. perspectiva, sim. Mas não havia em mim um desejo ardente de ser sacerdote, isso não existia realmente. Não tinha nada contra, mas o mundo apelava sempre a algo muito diferente. É a tal questão, a questão cultural, a questão mundana apela-nos sempre a uma coisa diferente, a uma realização que, mais do que ser uma realização pessoal, no sentido interior, nos sentirmos satisfeitos e bem, acaba muitas vezes por transportar para uma realização material dos bens que se possui e que, na verdade, foi também nesta cultura que eu nasci, que eu cresci, que eu vivi, porque fiz a escola juntamente com todos os outros meninos e, portanto, era exatamente da mesma forma. E é a partir depois da vivência do trabalho que eu compreendo que me sinto muito feliz, mas não me sinto completamente realizado. E é a partir daí que procuro, então, descobrir a minha realização, e não foi difícil de descobrir, podia ter sido mais difícil, mas não foi. Mas quando é que se deu o clique? Estava no seminário, não é? Mas foi logo nos primeiros anos? Ou houve ali Ter a certeza. Ou houve ali alguma altura-chave, ponto-chave? Eu acho que, a meio do percurso, nós pensamos sempre muito seriamente nisso. O princípio é tudo novo, portanto, é tudo muito interessante. E a meio do percurso nós começamos a pensar na vida, porque já estamos bem, não foste para a universidade, já trabalhaste 3 anos, já estás aqui há 3, portanto, já vais com 24 anos, porque eu entrei com 21. Já vais com 24 anos, tu tens que decidir a tua vida, porque se não for para ser sacerdote, has de casar ou has de fazer outra coisa qualquer, mas não vais ficar indefinidamente à espera de alguma coisa. E então, nós com o aprofundamento natural no seminário, acabamos por compreender a que é que nos chama. E, portanto, por volta do meu 4º ano, já tinha uma ideia clara de que o Senhor me chamava. Não sabia o que é que vinha, não é? Podia chegar até o último ano e desistir por alguma razão, não é? Mas tinha a ideia de que o caminho era aquele, sim. O fato do seminário estar aqui na Terceira, na sua terra, ou seja, próximo de casa, contribuiu alguma coisa? Era um conforto? No fundo, sentiu que podia ser um conforto de saber minha casa está aqui perto? Para a decisão de ir para o seminário, não. Eu tornei-me muito novo, uma pessoa bastante independente, porque eu perdi o meu pai com 15 anos e, portanto, quando vou para o seminário aos 21, já era um rapaz com alguma maturidade e tinha um sentido de independência muito forte. Trabalhava, portanto, tinha o meu vencimento, o que fazia com que pudesse ter uma vida de forma diferente, viver de forma diferente. Portanto, não vivia necessariamente dependente dos pais, embora vivesse com a mãe, não é? Mas não foi... o conforto de saber que a família está próxima é uma realidade, não é? Mas se não estivesse, eu não deixaria de experimentar. Se o seminário fosse em São Miguel, em Santa Maria ou no Corvo, eu não deixaria de ter ido. Não sei é se depois, durante a caminhada, a falta ou não dos familiares por perto poderia influenciar ou não o rumo da caminhada. Isso eu não sei, porque eu não experienciei, não é? Vejo colegas meus que a maior parte vinham de outras ilhas e que, no geral, não foi a questão de estar perto ou longe da família que influenciou a decisão final. Portanto, presumo que não seria também comigo. E chegar a casa e dizer, neste caso à mãe, não é? Eu vou para o seminário, vou deixar ali o meu trabalho, já não quero trabalhar na área onde estou, eu vou para o seminário. Como é que foi? Foi muito interessante, até porque eu brincava muito com a minha mãe, mas era mesmo na brincadeira, portanto nunca era muito a sério. E dizia à minha mãe que ia-me casar lá com uma moça da freguesia, mas era porque ela tinha muitas posses. E então, na brincadeira, dizia, olha mãe, eu vou-me casar com fulana de tal, eu vou ser padre. Mas dizia isso completamente na brincadeira, não, é que nem estava a sério. Mas dizia frequentemente para brincar com a minha mãe. E depois, quando tive que dizer a sério à minha mãe que ia para o seminário para ser padre, claro que a minha mãe entendeu que era uma brincadeira, com certeza, porque eu estava sempre a brincar e, portanto, não podia ser sério. E eu disse, recordo-me perfeitamente, tinha falado com a minha irmã mais nova, porque ela ainda é mais velha do que eu, mas mais nova das raparigas, nós somos 5 filhos, tenho 4 irmãos.
porque eu ia dizer à mãe para ela estar também preparada, porque eu não sabia como é que aquilo ia correr. E nós estávamos lá sentados à mesa e eu digo à minha mãe que tinha tomado uma decisão e que ia para o seminário, e a minha mãe não me ligou absolutamente nenhuma, portanto ela deve ter pensado que eu estava na brincadeira como costumava estar. E só depois, quando nos vamos deitar, é que a minha irmã lhe diz que eu não estava a brincar, que eu estava mesmo a sério. Mas o momento foi muito preparado, não é? Não foi nada preparado. Eu disse, eu hoje tenho que dizer à minha mãe, porque isso vai-se saber e, portanto, antes que ela saiba por alguém, que saiba por mim. E, portanto, não houve uma preparação muito específica, sem ser o dizer à minha irmã, que estava também em casa, olha, eu tomei esta decisão e vou ter que anunciar isso à mãe. Portanto, é só para ela ter conhecimento que isso ia se passar, porque eu não sabia qual é que ia ser a reação da minha mãe. A reação da minha mãe não foi má. Por isso, simplesmente, ela deve ter pensado que eu estava na brincadeira e, portanto, não ligou muito. Depois, quando a minha irmã lhe disse, olha, ele não estava a brincar, ele vai mesmo para o seminário, depois não sei se ela pensou ou não no assunto. A minha mãe nunca foi contra, nunca se manifestou, pelo menos a mim nunca se manifestou contra eu ir ao seminário. Agora, a reação é engraçada quando nós brincamos com uma situação e depois queremos dizer-la a sério. É muito complicado. E os irmãos também não apoiaram sim, a decisão? Sim. Os meus irmãos, cada um decidiu fazer da sua vida aquilo que entendeu e, portanto, cada um também entendeu que eu devia fazer da minha aquilo que entendesse. Portanto, não é por aí. Chega a um certo ponto, e depois é uma decisão aos 21 anos. Portanto, eu não era extremamente crescido, mas também não era um adolescente. E, portanto, já tinha passado pela morte do meu pai, nós todos, os meus irmãos, eu já estava a trabalhar, portanto tinha a noção do que é que era a vida e, portanto, não foi uma decisão também sem ser ponderada e sem ser pensada. E eles entenderam como uma decisão pessoal. Portanto, não da mesma forma que decidiram casar ou constituir família e ter filhos, eu decidi optar por ser sacerdote, portanto não houve qualquer problema. Mas eles colocaram a questão num sentido, ele pode não chegar ao fim, ele está só a experimentar, ou nunca manifestaram-se dessa forma? Eu nunca abordei essa questão com eles, e eles nunca abordaram a relação da questão do seminário comigo numa perspectiva de, se calhar daqui a um ano já não estás... Isso nunca foi um assunto para eles, portanto, eu acho que eles pensaram que a minha decisão tinha sido algo ponderado e, portanto, que não estava a brincar, embora, na minha perspectiva, estava a ser uma descoberta e, portanto, era uma aventura. Eu não tinha a certeza absoluta, mas sentia que o caminho poderia ser aquele. Muito bem. O seminário, na sua altura, eram 6 anos, agora são 7. Sim, 7. Até à data não há equivalência do grau de licenciatura, é já um assunto que se fala há muitos anos, portanto a formação está dividida, creio eu, em filosofia e teologia. Sim. Muito bem. No seu entender, isto pode ser visto como uma injustiça, no sentido em que são 6 anos de teologia e filosofia, e depois chegar ao fim e não ter a equivalência no grau licenciatura, que seria talvez de esperar, não é? Uhum. Eu coloco isso em 2 prismas diferentes. O prisma da vivência do trabalho. Portanto, eu não preciso da licenciatura ou do canudo, como nós costumamos dizer, para absolutamente nada. Para o desenvolvimento do meu trabalho pastoral, eu não necessito de ser reconhecido por uma universidade. Depois coloca-se o outro prisma, que é o prisma social. Nós hoje em dia temos meninos e meninas que em 3 anos de estudo, por causa do processo de Bolonha, têm uma licenciatura. Nós temos exatamente o dobro do tempo de estudo e não temos reconhecimento civil, social, digamos assim. E, portanto, podíamos sentir um pouco injustiçados nesta perspectiva por causa das equivalências. A verdade é que as portas não estão fechadas. Qualquer um de nós pode ir à Universidade Católica e fazer as equivalências, como também não estão as portas fechadas à possibilidade da Diocese, mais ano menos ano, conseguir um acordo com a Universidade Católica no sentido de promover o estudo de forma a que, ao terminar, as equivalências já sejam concedidas. Portanto, eu não penso muito nisso, porque para o desenvolvimento do trabalho do meu dia-a-dia, ser licenciado ou mestrado ou não o ser, não me faz ter melhores condições para desenvolver o meu trabalho pastoral, nem me torna superior ou inferior o ter ou não ter as equivalências no exercício do trabalho pastoral. Portanto, é uma coisa que deixa em aberto. Um pouco em aberto. Eu acho que era importante resolver, porque socialmente não é justo, não é? Socialmente não é justo. Nós temos uma pessoa que em 5 anos tira um mestrado, tirando se calhar os médicos e algumas formações que são mais exigentes, não é?
em 5 anos têm um mestrado e os sacerdotes em 6 anos saem e não têm equivalência, não. Portanto, é uma questão, podíamos colocar no âmbito social, se era justo ou não. Também é verdade que a maior parte dos que tiram o mestrado saem para o mercado de trabalho e andam no desemprego, e nós saímos para o mercado de trabalho com ou sem o título de mestrado ou de licenciado e temos logo trabalho, porque realmente há falta de vocações e o que não falta é trabalho para ser desenvolvido. E, portanto, eu nunca coloquei essa questão. Não, para mim, não. Se para mim for importante ter um reconhecimento de uma universidade sobre a minha competência ou o meu conhecimento, digamos assim, eu próprio, em tempo útil, farei as respectivas diligências para confirmar. O facto de não haver, até à data, esse reconhecimento, poderá também influenciar a vinda de jovens para o seminário? Eles podem equacionar com esse aspecto também, no seu entender? Poder podem, porque eu não estou na mente de cada um e, portanto, não sei o que é que cada um irá pensar. E, portanto, eu penso da forma como disse. Para mim, no exercício do trabalho pastoral, não há necessidade de existir uma equivalência a uma licenciatura ou um mestrado. Agora, quem pensa em ir para o seminário pode até pensar nisso, que é, e se eu estiver lá a trabalhar ou a estudar 4 anos e se de repente decidir que não quero ser sacerdote, o que é que eu tenho, não é? Mas aí, todo o estudo que é dado pelo seminário há de ser certificado, não é? E a Universidade Católica há de dizer, daquilo que já estudaste, X, nós realmente damos como feito e provado, e se quiseres uma equivalência numa licenciatura ou num mestrado, terás que fazer mais X cadeiras. Portanto, também há um diálogo, não é uma coisa separada, não houve ainda, foi um acordo, que é uma coisa diferente, mas o diálogo existe. Padre Luís Silva, gostava de prosseguir estudos, está no seu... Isto é muito interessante. Eu gosto de me manter formado e informado, mas também gosto muito do trabalho no terreno e, portanto, parar para voltar a ir para os livros é uma coisa que neste momento eu não equaciono, portanto, não me foi proposta, presumo que também não será, portanto, não vou ter este problema, e não equaciono. Se poderá vir a acontecer, pois tudo pode vir a acontecer, mas não é uma coisa que eu pense nem equaciono neste momento. Mas se fosse desafiado a tal, sei lá, ir para Roma, por exemplo? Não faço ideia. Teria que ser no tempo, nas circunstâncias, é tudo muito relativo, não é? Eu, por norma, não estou fechado a nada que seja um pedido do Sr. Bispo tendo em conta as necessidades da Diocese. Não estou fechado a nada. Mas reconheço-me como ser limitado e também reconheço a minha vivência pessoal nas circunstâncias e no tempo em que vivo. E, portanto, se na altura, em princípio não acontecerá, se acontecesse, na altura teria que meditar sobre o assunto, e se achasse que não era uma boa ideia, nem uma boa... que o convite não seria apropriado, digamos assim, eu teria uma conversa séria com o meu bispo diocesano e não iria. Mas sim, para mim não se levanta este problema, também não se levanta. E lhe perguntar agora se isso acontecesse, se há alguma área que tenha assim mais, gostasse mais de investir, se tivesse que fazer essa escolha. As áreas, eu gosto muito do contacto com as pessoas e das coisas que são mais terra a terra, digamos assim. Não tenho nenhuma área de predileção, mas das áreas que eu estudei no seminário, há 2 áreas que eu gosto. Preferencialmente gosto de administração, por causa do meu curso técnico e da forma como eu vejo a vida e como me organizo, embora no seminário não exista propriamente, ninguém vai para Roma tirar um curso de administração para ir lecionar administração. Mas é a área que eu mais gosto, que eu me sinto mais à vontade. Das disciplinas que tive no seminário, das que eu mais gostei, terá sido Direito Canónico, sem dúvida. Mas neste momento a Diocese também está muito bem servida, com pessoas licenciadas e formadas em Roma, e portanto isso também não será... Não vai ser por aí. Estamos na reta final da nossa conversa. Antes disso, antes de terminarmos, eu perguntava-lhe se um jovem chegar perto de si e pedisse um conselho. Não sei se vou para o seminário ou não. O que é que lhe diria? Isso já aconteceu? Já aconteceu. Ou acontece com frequência? Não, com frequência não acontece, senão o seminário estaria cheio. Não é que esteja vazio, mas poderia ter mais vocações. Eu
eu nunca influencio no sentido da resposta do rapaz que se propõe ou que coloca a dúvida ser um sim. Porque eu entendo que cada um é que tem que tomar essa decisão, isso é muito pessoal. Um menino, um rapaz, um jovem, um adolescente não pode ir para o seminário porque o seu padre quer muito ter um seminarista na sua paróquia, ou gostava muito que, a partir de um trabalho que até foi feito pelos sacerdotes anteriores, porque a gente normalmente estamos 6 anos numa paróquia e muitas vezes ao fim de 2 ou 3 aparece um menino que quer ser sacerdote. Portanto, por norma, o fruto, se realmente ele vier a ser sacerdote, não foi fruto muito da nossa ação, porque o despertar da fé dele foi feito com outros colegas e, portanto, nós acabamos por colher muitas vezes aquilo que não plantamos. E, portanto, eu não me sinto numa perspectiva de forçar a ir, nem de levar a pensar que a resposta tem que ser um sim. Vejo-me sempre numa perspectiva de obrigar a pessoa a meditar e a pensar sobre o que é ser sacerdote em pleno século XXI e depois, em caso de dúvida, conto a minha história, que é arrisca, se não é, não há problema nenhum, porque já existiu muitos meninos que entraram e saíram e foram fazer a sua vida, não há problema nenhum. Se for, foi uma descoberta que fizeste e segues o teu percurso natural. Muito bem. Padre Luís Silva, foi um gosto tê-lo aqui nos estúdios da Vitec. Muito obrigada. Obrigado pelo convite. Da nossa parte, voltamos amanhã para mais um programa e contamos consigo aí desse lado em azorestv.com. Fique bem.